Pois bem, temos a maltodextrina e a destrose. No vídeo de hoje, tudo sobre maltodextrina e destrose, para você entender qual que é para pré, qual que é para pós, qual que é a diferença, por que são suplementos tão baratos, né, e que as pessoas normalmente têm até às vezes preconceito, não vou tomar isso aí é açúcar puro, será que é açúcar puro? Vamos discutir tudo isso no vídeo de hoje. Então, já começa o vídeo clicando no gostei aqui e se inscrevendo no canal. Quando você se inscreve, você não tem noção da força que isso tem. O que é a maltodextrina? A maltodextrina é um carboidrato, uma fonte de carboidrato do milho. Mas não tem aquele negócio de xarope de milho, é mal para a saúde? Isso. No caso aqui, é do amido do milho. E o que isso muda, né? O que é o amido, afinal de contas? O amido são várias cadeias de glicose juntas. Quando a gente fala, por exemplo, da sacarose, que é um outro carboidrato, que é o açúcar de mesa, ele tem uma cadeia de glicose e uma cadeia de frutose ligada. Então ele não são várias de glicose. Ele tem frutose e glicose conectado. O amido é só glicose. E por que isso importa para a gente? Lembrando que tem outros tipos de carboidrato, tá? Por exemplo, lactose, que é galactose com glicose, e assim sucessivamente. Mas o que importa para a gente aqui nessa análise é você entender o porquê, por exemplo, a frutose, não é que ela é uma vilã, mas ela é um carboidrato que a gente tem que cuidar na utilização, porque ela é um carboidrato que gosta de ficar no fígado. E o fígado enche rápido, então como ele enche rápido, o que sobrar vira gordura corporal. Basicamente falando, tá? Processos muito simples aqui, para a gente não complicar, não é uma aula de bioquímica, para você entender do suplemento. Já na questão da maltodextrina, como são várias cadeias de glicose ligadas uma na outra, ela é um polissacarídeo, porque justamente tem várias cadeias né, de glicose ligadas, e ela é diferente, portanto, do açúcar de mesa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ainda que o índice glicêmico das duas sejam altos. Então a maltodextrina é um carboidrato complexo? Exatamente. Mas o carboidrato complexo, né, esses polímeros que estão ali ligados, eles podem ter uma fácil quebra, né, vamos usar essa palavra, ou uma difícil quebra por alguns outros fatores, como por exemplo fibras envolvidas e etc. Então, apesar de ele ser um polissacarídeo, ele não é de ação lenta, ele não é de índice glicêmico baixo, ele é de índice glicêmico alto, porque justamente o corpo consegue digerir e absorver facilmente. E isso é bom ou é ruim? Depende. Se você está procurando uma resposta glicêmica baixa, uma refeição durante o dia não é legal. Se você está querendo uma resposta alta, por exemplo, num pós-treino, é maravilhoso. Então, o carboidrato vai depender do seu contexto para a gente julgar se ele é bom ou ruim. Portanto, a maltodextrina ela é excelente dentro de um contexto. E é muito bom porque é um carboidrato muito barato, portátil, fácil de ingerir, dá fome rapidamente. Mas dar fome rapidamente é ruim. Para você que está querendo perder peso, sim. Para quem está querendo ganhar peso, isso pode ser muito bom. Leandro, e a destrose? Destrose é sinônimo de glicose. Então lembra que eu expliquei que a malto são várias glicoses ligadas uma na outra? Beleza? É um polissacarídeo? Muito bom, um amido. E a destrose é o quê? A destrose é um monossacarídeo, é a glicose já solta, já não tem nada. Então quer dizer que a absorção dela é mais rápida ainda do que da maltodextrina? Sim, porque tem um processo a menos. Porém, essa diferença é baixa. Mas como é que um que está todo ligado, o corpo tem que quebrar tudo, tem quase a mesma velocidade da destrose? Porque essas ligações, né, um está segurando aqui na molécula e segurando na outra ponta, na outra molécula. Isso é muito fraquinho, é fácil, como se fosse segurando por uma linha de algodão. Tranquilo, eu já estourei aqui. Se fosse uma corrente, aí sim, o índice glicêmico ficaria baixo. Então, você consumir um ou outro dá razoavelmente no mesmo. Ainda que a maltodextrina tenha um índice glicêmico um pouquinho mais baixo, é verdade. Mas no final, para o nosso organismo, vai dar no mesmo. Porque aqui ele vai quebrar e vai pegar as cadeias de glicose. E aqui é só a cadeia de glicose já no seu último estágio. Então, claro, vai ter vai entrar por difusão simples os dois, mas esse daqui vai ser mais simples ainda. Então eu posso usar no pré-treino maltodextrina e destrose? Sim, você pode utilizar os dois no pré-treino. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o excesso de índice glicêmico alto num pré-treino pode gerar sonolência. Então, depende da utilização. Vamos lá. Acordei,
e dali meia hora tenho que estar treinando. Quero fazer uma refeição pré-treino com carboidratos. Maltodextrina e destrose é uma boa refeição? Excelente. Por quê? Porque você vai consumir isso e rapidamente o nosso organismo vai assimilar, jogar na corrente sanguínea e ter utilização durante o treino. Na quantidade correta, você não vai ter uma hiperglicemia a ponto de te dar sono, porque você vinha de uma hipoglicemia, no bom sentido falando, porque durante o sono você não mandou nada, não comeu nada, então a sua glicemia estava mais baixinha, você mandou, entrou no ponto ideal, treinou, é uma energia pura, sensacional, show de bola. Tanto a destrose quanto a maltodextrina. Qual quantidade é utilizada num pré-treino, Leandro? Vai depender da necessidade de cada um, mas mais ou menos falando aí, meio grama quilo é uma quantidade que vai legal. Claro, eu estou numa dieta hipocalórica, então eu posso usar 0,2, 0,3, uma quantidade mais baixinha. Mas meio grama quilo é uma quantidade bacaninha ali, que nessa situação você não vai errar. Porém, esse meio grama quilo, ele pode ser muito ruim do ponto de vista de performance se você já tem uma refeição pré-treino. Então, eu já tenho uma refeição pré-treino, por exemplo. Eu já consumi 300 gramas de arroz. Aí eu esperei uma horinha para ir treinar, né? E mais ou menos ali eu mandei mais um shake de malto, esperei meia hora e fui. O que vai acontecer? Você já tinha carboidrato na corrente sanguínea, já estava elevada a sua glicemia e você jogou mais ainda. O que isso vai causar? Sonolência, perda de performance e até uma hipoglicemia de rebote. O que é uma hipoglicemia de rebote? É quando você sobe tanto a sua glicemia que o corpo olha e fala, nossa, eu preciso reduzir isso agora. Então ele vem, reduz, e aí reduz e ele não tem mais freio. E aí você tem uma hipoglicemia de rebote. Muitos alunos meus já me perguntaram sobre isso. Leandro, tomei malto, tive hipoglicemia, não entendi, tem algum problema? É isso que está acontecendo. E a suplementação pós-treino? Quando a gente fala de uma suplementação pós-treino, nós podemos novamente usar os dois. Por quê? No pós-treino, a gente tem um quadro hormonal, né, do sistema nervoso simpático. O que é esse sistema nervoso simpático? Que é autônomo, funciona independente de você querer ou não, ele funciona por ele mesmo. Quando você treina, você está no estado de luta ou fuga. Então você precisa de alguns mecanismos, de alguns hormônios para o seu treino render. Então, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, cortisol, tá, que é um hormônio hiperglicemiante, claro, ele aumenta, ele te dá energia, e GH, muito bom, glucagon, perfeito. E tudo isso é excelente e necessário durante o treino. Ah, não quero subir o cortisol no treino. Pois é, então vai perder performance, porque cortisol é performance. E em 1 hora por dia não tem problema nenhum, não vai atrapalhar seus resultados, na verdade vai ajudar. Só que quando a gente termina o treino, a gente já não quer mais esse quadro. Esse quadro já tá bom, já deu. A gente quer o quadro do sistema nervoso parasimpático, que quando esse sobe, o outro desce. Quando esse sobe, o outro desce. Então, eles são antagônicos, perfeito? Nunca você vai ter os dois altos ou os dois baixos. Quando um está alto, o outro está baixo e vice-versa. Então, como que eu reduzo isso aqui para eu voltar para o meu estado de anabolismo? Subindo o parasimpático. Como que eu subo o parasimpático? Com a digestão, com a insulina. A insulina é antagônica desse outro lado. Aqui você nunca tem, quando isso aqui está alto, você nunca tem a presença da insulina em quantidade alta. Quando você inverte, aí sim, glucagon, cortisol e tudo isso fica mais baixo. Qual que é a melhor maneira de você estimular a insulina? Com um carboidrato de alto índice glicêmico, que pode ser a destrose, que pode ser a maltodextrina. Os dois são bem-vindos nesse momento. Ah, então você está dizendo que eu tenho que suplementar pós-treino para ter resultado? Não, não. Estou dizendo que você pode utilizar um carboidrato de alto índice glicêmico para maximizar a sua performance. Agora, você pode usar isso de uma alimentação. Então, vou usar batata inglesa. Posso, Leandro? Ou você vai me falar que eu tenho que tomar suplemento? Claro que pode. Com certeza. Mas se você já tem pouco apetite e, de repente, quer consumir uma quantidade de carboidrato de uma forma bem portátil, fácil, você leva o suplemento. Não, Leandro, no meu caso é ao contrário. Eu tenho muito apetite, eu sou essa pessoa. Eu nunca utilizo maltodextrina. Eu vou comer batata, porque isso vai me dar saciedade. Então, tudo depende do contexto que você está inserido. Posso consumir durante o meu treinamento? Pessoal, já fiz um vídeo aqui sobre intratreino. Tudo sobre suplementos intratreinos, o que você deve usar, o que você não deve usar. Então a maltodextrina vai caber muito bem para atividades de longa duração. De curta e média duração, como por exemplo a musculação, que vai ser ali mais ou menos 1 hora, não há necessidade. Uma boa refeição pré-treino abrange completamente o seu treino. Então fica sossegado. Se quiser saber mais sobre isso, Leandro Twin mais tema. Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin tema, que você vai encontrar um vídeo meu aqui no canal. Leandro Twin intratreino, pronto, você vai encontrar tudo sobre
a suplementação, as estratégias que você pode fazer intra-treino. Logo, se você vai fazer uma maratona, por exemplo, a maltodextrina a partir de 1 hora, pode ser bastante bem-vinda. E a destrose, posso utilizar ela? Pode também. Leandrão, então quer dizer que basicamente do que você está falando aí, não tem muita diferença da malto e da destrose, não é verdade? É verdade. Então opte pelo preço e sabor. Eu gosto mais do sabor da maltodextrina, eu acho mais suave, normalmente tem alguns cítricos. Porém, já conversei com pessoas totalmente o contrário. A maltodextrina para mim é um sabor horrível e eu gosto mais da destrose, mais docinha, etc. Vai de cada um, perfeito? Compre as duas, usa uma, usa outra, gostei mais dessa, pode manter, não tem problema nenhum. Posso consumir a maltodextrina e a destrose em dias que eu não vou treinar? Você falou de pré, pós e intratreino. Você pode. Um horário que fica bom para você usar um carboidrato de alto índice glicêmico seria ao acordar, porque justamente a sua glicemia vem baixa, então quando você mandar, você não vai jogar lá em cima, como por exemplo durante o dia, onde você já comeu um monte de arroz e depois vai mandar uma refeição intermediária com a malto. Então ao acordar seria um bom horário. A maltodextrina, a destrose vão me engordar? Não existe alimento que engorda ou emagrece. Tudo é quantidade. Então, você pode engordar comendo alface, ainda que seja muito mais difícil, do que você engordar mandando a maltodextrina. Perfeito? Mas, reforço, não existe alimento que engorda ou emagrece. Tudo é quantidade. Então, dentro dos seus macros, beleza. Se eu consumir durante o dia, Leandrão, o que vai acontecer? Você vai jogar a glicemia muito lá em cima, vai dar muitos picos, e a sua sensibilidade à insulina vai piorando. E quando você vai ficando menos sensível, seus resultados como um todo vão piorando. Tanto o ganho de massa muscular, quanto a perda de gordura, ou até o favorecimento no ganho de gordura numa dieta hipercalórica. Como que eu utilizo ele durante o dia, então? Eu consigo abaixar esse índice glicêmico? Sim, você consegue. É um suplemento barato, ajuda na ingestão de carboidratos, e você pode abaixar esse índice glicêmico. Como que você vai fazer? Você vai usar ele junto com alguma proteína, de preferência de absorção lenta. Então eu vou consumir ele, por exemplo, junto com albumina e junto com leite desnatado. Ou até mesmo leite integral para jogar mais calorias ainda. Beleza? Beleza. Junto você pode usar um pouquinho de canela. A canela torna o índice glicêmico dos alimentos mais baixo. Você pode usar junto psyllium, que é uma fibra que vai também deixar o índice glicêmico mais baixo. Então você transforma o carboidrato de alto índice glicêmico em médio. E aí fica razoavelmente bem aceito durante o seu dia também, tanto a malto quanto a destrose. Como eu disse aqui, as dosagens são de forma pessoal, perfeito? Então, comentamos ali do pré-treino, o pós-treino até mais ou menos 1 grama quilo, até uma quantidade razoável, tudo certo. Agora, pode ser mais, pode ser menos, isso depende dos seus macro diários, perfeito? Nentuim, como eu calculo os meus macronutrientes? Pois bem, eu vou deixar aqui um vídeo sobre a dieta flexível e o cálculo dos macros. Então, clica aqui que você vai entender tudo, como é que calcula isso, como faz tudo certinho.